só trazer alguns pontos que ficaram muito fortes, né? Termina essa parte, né? Essa mid-season com o Nick indo embora. Antes disso, já o Travis indo embora com o Chris. Tem aquela interação do Travis com o O Nick, Nick. que ele fala que não é pra avisar que achou, que ele vai embora e tudo mais. E acaba tendo uma relação muito interessante, né? Porque no final, quando o Nick volta, as merdas aconteceram. A Madison trancou a Célia dentro lá daquela cela com os zumbis. A parada pegou fogo. Então, quando ele volta, a merda toda já tá acontecendo. Ele fica puto com a mãe e vai embora. E quem botou fogo não foi nem ela, né? Foi o Não, então, velho. e o Daniel a gente nem sabe se morreu ou não, tá ligado? O O Daniel Daniel que não botou apareceu fogo. mais nada, né? O Daniel realmente foi uma. Ficou em aberto que ele morreu, mas sei lá, né? Tipo. Ou, mas E. a Ofélia cresceu, hein? Ela morreu, mas ela absorveu umas características, assim. Ela teve algumas destravas mentais, assim, tá ligado? Que ela tava pensando consigo mesmo quanto as emoções dela, a maneira como ela via antigamente o mundo e como ela vê agora. E tem momentos que ela fica até pensando que conversas que ela teve com a mãe dela, que ela parou e pensou, mãe, agora eu entendo, tá ligado? E tal. Começa a clusterizar, né? Cada um vai pra um lugar, em vez de apresentar um grupo só fechado ali naquele mesmo lugar, a gente começa a Hum. trazer uma realidade que é, cara, nem sempre as pessoas vão conseguir ficar juntas, porque podem acontecer coisas que vai separar essas pessoas, tanto ideologicamente quanto fisicamente também, sabe? Que eu acho que o que Sim. acontece com o Nick é exatamente isso, né? Ideologicamente ele rompe com a mãe dele e vai viver a vida dele. A mãe dele fica meio que porra é essa? E a Alicia fala: Não, mãe, deixa, entra aqui, vambora. E o Travis vai embora com o filho, porque ele fala assim: Cara, meu filho precisa de mim, eu não consigo voltar. E Mas aí. eu acho isso muito foda, esse bagulho de você poder viver mais abertamente de acordo com seus princípios. Porque isso não é, para pra pensar, isso não é muito uma coisa que tem na nossa sociedade hoje em dia, tá ligado? Tipo, ou eu tô errado. Muitas vezes você tá em ambientes que você não concorda com os princípios vigentes. Pior, ainda que você se sinta desrespeitado, tipo, que você não se sinta mal em estar executando tal a operação, tá ligado? Muitas vezes você tem que se adequar, você tem que aceitar, tá ligado? Isso é meio, tipo, é muito. É, Vai apodrecendo você por dentro com o tempo, é velho, o sei lá. paralelo com o que a gente vive hoje, né? Por exemplo, você tá rolando uma porrada de guerra no mundo, né? Sem adentrar em questão se concorda ou não concorda. Mas, por exemplo, se você for na Rússia, se você for na Ucrânia, se você for em Israel, se você for na Palestina, whatever que for, vão ter pessoas que são daquela nação, daquele grupo ali, que não concordam com o que está acontecendo. E mesmo assim, o cara é convocado para a guerra e o cara tem que ir lá guerrear, entendeu? É como se É, existisse doideira. uma terceira guerra, o Brasil fosse envolvido e a gente tivesse que lutar contra o lado que a gente mesmo concorda, tá ligado? Porque a gente, em vez de escolher É. morrer e falar que não vai e fugir, né, e porra, e ser condenado à morte pelo país que a gente vive, a gente vai. Você é condenado à morte? Eu não sei disso não, mano. Tem deserção em época de guerra, se eu não me engano, isso daí é passível de condenação de morte, eu acho. O Brasil não tem pena de morte, né? Exceto em momentos de guerra, se eu não É. me engano. É. Exceto em momentos de guerra. Momentos de guerra algumas coisas mudam, né? Se eu torar um braço meu na cozinha? Se você o quê? Se eu torar um braço meu na cozinha? Não, aí você não vai pra guerra porque tu não tem braço. Mas eu não sei se, Ah, mas eu não sei se isso seria avaliado, entendeu? Então, se você tem algum motivo pra ter perdido, não sei se faz sentido uma investigação, não sei se teria um tempo pra esse tipo de tropecei. investigação. Tropecei e caí com meu braço em cima de uma serra elétrica. Tava brincando com a arma, dei um tiro no meu pé. Isso aconteceu muito na guerra do Vietnã, eu acho, da guerra da Coreia, algumas coisas assim. Acho que tiveram vários casos de americano dando tiro no pé, quebrando perna. Ah, sim, igual eu assim, porque é gênio igual eu e se É, mutilou? gêniozão, pô, quebrar a própria perna. Mas também, o que que tu Ué, prefere? Perna quebrada ou ir pra guerra? Responde aqui embaixo nos comentários. Você. É não vou nem dar isso. minha resposta para não roubarem. Pra não roubar. A resposta certa. Um Oh, mas pouco. deixa eu falar, não, agora eu vou entrar mais fundo ainda. Cara, Manda. muitas vezes tu tá num grupo de amigos, tem medo de falar o que tu acredita, porque tu sabe que tu vai ser rechaçado, velho. Ou não é experiência própria, não, viu? Isso é só. Pode acontecer Devaneios, com são devaneios alguém. aqui, são Pode devaneios. acontecer com alguém, não sei. Muitas vezes tu se sente acuado de falar, tipo assim, discutir as ideias. Sabe por quê? Porque as pessoas, infelizmente, hoje em dia, pegam suas ideias e levam como traço de personalidade. Como se, caso você fosse criticar as ideias que ela acredita ou que ela afirma, você estivesse atacando ela como se ela fosse uma pessoa ruim. E, tipo, não é isso, tá ligado? É você olhando suas ideias, se questionando sobre suas ideias, que você pode se tornar uma pessoa melhor.
Pô, não faz sentido você se sentir ofendido se eu criticar algo que você acredita, ou, tá ligado? É, Tipo, não mas faz aí sentido isso, acho nenhum. que isso entra no assunto que é ideologia, né? Hoje em dia a gente ideologizou, não sei nem se existe essa palavra, tudo. Então, essa parada tá tão forte, eu não sei se no mundo inteiro, mas parece que sim, mas no Brasil é o único país que a É porque gente ninguém vive. ganha com isso. É, mas existe uma grande coisa hoje que se você tem uma ideologia diferente, muitas vezes as pessoas não vão querer nem falar com você, entendeu? Mas tu percebe que isso é uma Porque carência por pertencimento? é, a carência de pertencimento, mas é que, tipo assim, voltou uma coisa muito forte no mundo que é se você não tá comigo, você tá contra mim, tá ligado? Você não pode ter opiniões diferentes e as pessoas acabam te rechaçando por isso, porque elas falam, ah, não, eu não vou conviver com uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, ah, não vou falar com pessoas que votam nesse tipo de candidato, tá ligado? E as pessoas acabam clusterizando por isso, e elas acham super razoável botar a ideologia dessa forma, né, ao invés de discussão, porque isso faz com que a gente chegue no patamar que a gente está hoje, O né? De foda é que dois isso só faz grupos extremisar que não se tudo. conversam, dois grupos que acham que estão certos É... individualmente, né? Sempre, que dão certos individualmente sempre, e que não conversam um com o outro, sabe? Não tem a questão da evolução para convergir para um ponto que seja bom, de fato, É... né? Não tem a questão da evolução do É isso conhecimento. que me incomoda, velho. E eu acho Porque que isso ninguém se se alinha. aplica ao universo de Fear the Walking Dead, de The Walking Dead, porque é aquela parada, né? O Nick não concordou com aquilo que o grupo dele tava fazendo e meteu o pé. Então, é uma segunda perspectiva, porque acontece muito da galera se apegar na religião quando esse tipo de coisa acontece, sempre, tá Sim, ligado? mas aí tu Tipo, entende que religião também, pra mim, né? Religião é é uma interpretativa. questão de ideologia também, né? A ideia Também, é sim, como sim. você acredita que o mundo funciona ou como ele deveria funcionar, e aí dentro daquela ideologia você atua, você faz as suas ações baseado naquilo que você acredita. E eu vejo muito na religião a romantização do seu imaginário, tá ligado? Do que você gostaria. Eu acredito, eu vejo pelo menos isso, de que religião muito é fé, velho. Eu acredito que as pessoas romantizam, se utilizam da religião e do tudo é possível para se permitir a imaginar situações que elas se adequam perfeitamente, digamos assim. Aí tu fala, não, eu sou, mas eu faço isso, isso e isso. Eu bebo, fumo e uso crack. Não, cara, então você não se enquadra lá, tá ligado? Sim, Tu tá sim. romantizando o bagulho pra se pertencer e se É, sentir que merecedor. você tá adequando pra você, é o que você falou, você tá É, adequando pra você. E trazendo pra ideia da é, colônia, o próprio chefe ali da colônia, eu sou muito ruim com o nome de personagem, tá? O próprio chefe da colônia, ele fala pra Luciana: "Ah, mas eu vi o que aconteceu". Você acreditou no que você queria acreditar, tá você ligado? viu o que você quis que iria ver. Exatamente, você diz que É, viu o que você queria ver, tá ligado? Mas o que aconteceu é outra parada. Então ali sim. ela entende que toda aquela religiosidade, toda aquela forma de enxergar as coisas que ela aprendeu com o cara, era tudo mentira, sabe? A base Sim. daquilo que era o próprio cara ser imune era mentira, e isso quebra ela. E eu acho legal essas associações que eles fazem com o mundo que a gente vive, sabe qual é? Trata de religião, trata de ideologia, de como é que as coisas funcionam, com o próprio Travis, com o próprio Nick, com o próprio Chris. Mas tem alguns personagens, de fato, que tem essa questão ideológica mais forte, eu acho que isso é legal. E esse arco É, da colônia tem essa questão, né? E a forma que eles se organizaram ali é bem legal. Não entendo muito como é que aqueles muros foram feitos, isso não é dito, como é que eles cercaram o lugar.